Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num estudo de personagem super profundo e empático de uma figura histórica que, na boa, é muito mal compreendida. Sabe, é muito comum a gente olhar para figuras do passado e julgar as atitudes da galera só pelo final da história, né? A gente acaba esquecendo de olhar para as raízes da parada. Nosso foco hoje é Michal, uma princesa de Israel que teve uma vida marcada por um ciclo pesadíssimo de trauma, dor e, claro, uma necessidade urgente de restauração. Então, vamos lá! Para começar, saca só essa citação. Como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos como um homem vulgar. Esse é um insulto famosíssimo e super cortante que a Michal soltou para o rei Davi. É uma frase literalmente pingando veneno e sarcasmo. E a grande pergunta que fica martelando na cabeça é: por que alguém estaria tão cheia de desprezo num momento que, sinceramente, era para ser de pura alegria e celebração nacional? Era a chegada da Arca da Aliança, poxa. O que faz uma pessoa transbordar tanta amargura bem num dia de festa? Seção 1. A janela do desprezo. Essa é a nossa cena principal, clímax. Michal lá na janela do palácio, olhando de cima, julgando Davi com força enquanto ele dança no meio do povo. E repara que a postura dela na janela não é só física, tá? É totalmente emocional. Ela está distante, isolada, ressentida. Mas, para a gente conseguir entender essa amargura toda que fez ela falar aquelas palavras tão duras, a gente tem que rebobinar a fita. Precisamos voltar lá para o início absoluto da história. 2. O peão no tabuleiro. Voltando no tempo, a gente dá de cara com uma realidade completamente diferente. No começo, as fontes mostram com muita clareza que a Michal amava o Davi de verdade. Ela estava perdidamente apaixonada pelo herói que derrubou o gigante. Só que tem um detalhe, ela nasceu num contexto super complexo. Sendo filha do rei Saul, ela foi tratada como um mero peão num jogo de xadrez político. Onde deveria ter afeto e proteção de pai, só tinha cálculo frio e muita manipulação. Agora, o detalhe bizarro dessa história é esse número: 200. Saul, morrendo de ciúmes e inveja do sucesso crescente do Davi, decidiu usar a própria filha como isca. Ele exigiu um dote absurdamente perigoso: 100 prepúcios de filisteus. A esperança dele era clara, que Davi morresse no campo de batalha tentando cumprir o desafio, né? Mas Davi voltou, e não com 100, mas com 200, garantindo o direito de casar com a Michal. O plano do Saul foi por água abaixo, mas a Michal já estava sendo usada como moeda de troca desde o princípio. E olha só que lealdade. Mesmo com toda essa manipulação rolando solta, a Michal era leal demais ao marido. Quando Saul finalmente decidiu atacar Davi dentro da própria casa dele, a Michal tomou uma decisão drástica. Ela traiu o próprio pai, o rei de Israel. Ela ajudou Davi a descer por uma janela para ele fugir na calada da noite e ainda por cima escondeu um ídolo enorme na cama, cheio de pelo de cabra, só para enganar os guardas e ganhar tempo. Foi um ato de amor e coragem absurdo que colocou a vida dela num risco tremendo. Avançando um pouco, a gente vê a tragédia se desenrolar. Depois daquela noite, abre-se um buraco de mais ou menos 8 anos. 8 anos. Davi foge para salvar a própria pele, mas simplesmente não volta para buscar a esposa que salvou a vida dele. A Michal fica lá, plantada, esperando. Os dias viram meses, os meses viram anos. Essa ausência toda abre brecha para mais uma manipulação do Saul, que pega a Michal e entrega ela em casamento para um outro homem, chamado Paltiel. Seção 3. O abandono e a dor. É aqui que a gente chega no fundo do poço do trauma. Michal passou por uma objetificação absurda. Ela foi tratada como um objeto, sendo passada de mão em mão pelos homens que estavam no poder, sem que a vontade dela importasse para absolutamente nada. Imagina só, abandonada por quem ela amava e depois obrigada a viver com outro. Isso criou feridas gigantescas na alma dela. Ela era uma propriedade, não uma pessoa. E aí a gente tem esse contraste que chega a doer. Para o pai dela, o Saul, a Michal era só uma armadilha política, totalmente descartável. Em contrapartida, as fontes contam que o segundo marido, o Paltiel, amava ela de forma genuína. Os relatos dizem que quando ela foi arrancada dele mais tarde, ele foi atrás, chorando amargamente pelo caminho, até ser forçado pelos soldados a dar meia volta. O Paltiel ofereceu para ela o que nem Saul nem Davi ofereceram naqueles anos todos: uma devoção sincera e presente. E aí chegamos no ponto crítico. Anos depois, Davi está prestes a assumir o trono e exige a Michal de volta. Arrancada de um lar de amor para ser um troféu político de novo. Não foi por um amor romântico resgatado, não. Foi uma manobra calculada para consolidar o poder e mostrar que ele era o herdeiro legítimo do trono de Saul. Ela é arrancada daquele lugar onde era amada pelo Paltiel e jogada num palácio só para ser mais uma no harém
E para piorar, virar alvo de zombaria. A dor de ser tratada como um troféu, de novo, deve ter sido insuportável. 4. A raiz de amargura. Voltamos para aquela cena da janela. Quando a gente entende todo esse peso histórico, toda essa bagagem esmagadora, fica muito claro que aquelas palavras duras da Mikal não tinham nada a ver com o decoro de um rei dançando. Aquilo ali era o transbordar de um coração estilhaçado, abandonado e manipulado repetidas vezes. A dança e a alegria do Davi foram só a gota d'água, o gatilho que fez explodir anos e anos de silêncio e dor acumulada. E olha essa definição aqui que é fundamental. Ressentimento é literalmente isso, o ato de sentir a dor repetidas vezes. É deixar que uma ferida, por mais válida e real que seja, continue ali, aberta, infeccionando e controlando a forma como a gente reage ao presente. O trauma da Mikal era real, 100% válido, mas virou uma amargura tão tóxica que cegou a coitada. Esse ressentimento não deixou ela ver e muito menos participar da celebração de algo muito maior que estava acontecendo bem ali na frente dela. É um contraste tanto. De um lado, Davi dançando com roupas super simples, todo desajeitado por fora, quebrando todos os protocolos da realeza, mas com um interior perfeitamente alinhado com a gratidão e a adoração. Do outro lado, Mikal, o exterior real perfeito, a postura impecável de princesa lá na janela, mas que mascarava um interior totalmente desalinhado, vazio e consumido pela mágoa do passado. 5. O perigo da comparação. E isso leva a gente direto para o perigo psicológico da comparação. Quando o ser humano começa a olhar para o sucesso, para a alegria ou para a dança do outro, usando as lentes do próprio trauma, o resultado é um desastre, é incrivelmente destrutivo. A dor não curada distorce a realidade, né? Faz com que a gente julgue e despreze os processos alheios só porque a gente não consegue compreender. Para contextualizar melhor, as fontes trazem o dilema de Asaf, lá no Salmo 73. Uma perspectiva totalmente desalinhada. Asaf também começou a olhar para a vida dos outros, comparou com as próprias dores e quase despencou num abismo de amargura silenciosa e julgadora. É muito fácil, mas muito fácil mesmo cair nessa armadilha quando a frustração está gritando por dentro e todo mundo ao redor parece que está celebrando e avançando na vida. Então, a pergunta que não quer calar: o que a dor está fazendo no íntimo? Isso não é só sobre o passado da Mikal, é um convite para uma reflexão nossa. Como é que as dores não curadas, os sonhos frustrados, estão moldando secretamente as reações diante da vida? Essa ferida está ensinando alguma coisa ou está só servindo de prisão para gerar mais ressentimento? É o tipo de autoavaliação que a gente precisa fazer para não acabar trancado na mesma janela que a Mikal. 6. Alinhando o coração. Mas notícia boa, ninguém precisa ficar refém dessa amargura para o resto da vida. Vamos ver como liberar isso. O objetivo não é ser aquela pessoa perfeita por fora, impecável e rígida, mas sim dar um jeito de alinhar o coração por dentro. O foco é tratar o interior para que essas cicatrizes não virem muralhas emocionais que impedem a visão e paralisam a jornada. E aqui a gente tem os passos práticos para essa restauração. 1. Nomear a dor. Nada de varrer por debaixo do tapete ou fingir que o trauma não rolou. 2. Realinhar a perspectiva. Entender que a gente quase nunca tem a visão completa da história ou dos propósitos maiores. E 3. Voltar para Deus. Voltar o coração para o centro, a solução de verdade está em ter um coração disposto a aprender e a perdoar, e não em esconder tudo debaixo de uma postura majestosa, porém fria. Para fechar nossa análise, eu deixo essa frase super provocativa. Eu não vou desprezar processos, nem o meu, nem um dos outros. É um mantra fortíssimo para levar para a vida. Quando bater aquela vontade de julgar a celebração alheia, ou quando a amargura do passado der as caras, o segredo é lembrar de confiar no processo e escolher ativamente soltar esse ressentimento. Que a história de Mikal não seja só um conto trágico, mas um lembrete vivo para a gente cuidar do nosso interior. Fica aí o convite para continuar explorando, aprendendo e alinhando o coração. Um grande abraço e até a próxima!